vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. Era uma situação incrível. Depois os doentes apareciam-nos com uma degradação, com fome, com aquilo tudo. Pronto. E assim foi criado aquele conceito que o Hospital de Pombal era mais um asilo que outra coisa. Porque as pessoas sem família, mas que tinham terras, faziam a doação à Santa Casa da Misericórdia. E depois a Santa Casa tinha que os internar no hospital. As pessoas vinham para o mercado a pé, vinham da Machada, da Venda da Cruz, eu falo aqui porque muito a pé, descalços, quando chegavam aqui a Pombal, é que dentro da vila não se podia andar descalço, calçavam o calçado e outros também para não o estragarem, né, para o pouparem. Nesse segundo sítio onde eu morei havia um estábulo para burros. Portanto, e as pessoas vinham à segunda e à quinta-feira, à vila, a vender as suas coisas e comprar, nomeadamente sardinhas e coisas depois para o resto da semana, e deixavam lá os burros, que os burros não podiam entrar dentro da vila na altura. Nem os burros, nem as pessoas descalças. Portanto, as pessoas chegavam ali, estacionavam o burrinho, pegavam nas cestas com as coisas para levar para a praça, e calçavam as botas. E, portanto, e ainda tenho muita memória de pessoas que vinham descalças, nós sempre vinham da serra, ali da zona da Sicó, e que vinham com os seus animais, vinham descalças até à entrada da vila e depois aí, como era proibido andar descalço na altura, calçados. Pombal teve hospital através da obra da Santa Casa da Misericórdia. Nem sempre foi no mesmo sítio. O atual que nós conhecemos, que em 2025 fará 60 anos, situa-se ali na Avenida. Antes desse, o hospital ficava situado no Largo dos Correios, entre a Rua de Ancião e a Rua Direita. Era um hospital que não tem nada a ver com o hospital que hoje temos. Por exemplo, era um hospital que não tinha médicos fixos. Os médicos quando havia uma emergência, eram chamados pelo telefone se podiam fazer o favor de ir ver o doente. Imaginem isso hoje. Médicos para a urgência não haviam, estavam todos em regime de chamada. Quando tocava a sirene, eles, se estivessem no consultório, eles iam para o hospital. E depois as coisas andavam ali à volta daquilo. Se eles não viessem, nós telefonávamos. Havia uma escala de médicos que era o Dr. Paiva, mas nessa altura já estava com uma certa idade, já o punham assim mais no sossego. Era o Dr. Jorge Ferreira, era o Dr. Conselho, Jorge Conselho, Jorge Ulisses. Depois, mais tarde, apareceu o Dr. Fragoso, apareceu o Dr. Mendes António, que era pediatra, mas também era médico de medicina, não é? E então arranjaram uma escala em estar um por dia em regime de chamada
para quando fosse preciso, ou que um doente que estivesse mal, um utente internado, ou estivesse pior, nós chamávamos para casa, para eles virem ver aquele doente, porque estava com febre, porque tinha tosse, porque tinha isto, porque tinha aquilo. O Hospital Pombal deu-me um grande traquejo para trabalhar. O nosso campo de futebol era a praça, não é? Havia a cadeia, não é? E havia as lojas à frente onde a gente partia os vidros, que era o Sr. Delfim Alfaiate e era o Heitor Silva. Tinha ali a tipografia. O nosso campo era precisamente aqui na Praça Marquês de Pombal, que é engraçado que, apesar do espaço ter aquela inclinação que tem, de alguns graus, nós fazíamos aquele tipo de jogo de futebol, tipo muda aos 5 e acaba aos 10. Portanto, era engraçado. Jogávamos entre amigos, que moravam aqui na zona, mas recordo-me que uns tempos mais tarde começaram-se a fazer uns campeonatos aí no famoso Estádio da Palha, portanto lá em cima. Lembro-me que o pessoal ali da zona ali das Laranjeiras e da Várzea já tinham uma equipa mesmo, parecia quase uma equipa profissional, era um Estrela Vermelha, se não estou em erro. Já não tenho a certeza, mas acho que era o Estrela Vermelha. Recordo-me perfeitamente do Raul Calações, como nós chamávamos, o Zé Trinho, portanto, que era o Cavalão, como a mãe lhe chamava. Aliás, quem o batizou até foi a mãe, não é? Portanto, quando começava a chamar pelo Zé, o Zé não respondia e ela depois usava o outro termo. Digamos que a vantagem, será que há vantagem? Mas, por outro lado, a rua era nossa. Portanto, não havia praticamente automóveis, os automóveis eram muito raros. Nós depois mudámos ali para a encosta do Castelo, para uma casa, enfim, que já tinha as condições da modernidade, e fazíamos corridas de carrinhos de rolamentos para a ladeira abaixo. E aquilo era muito fácil, porque a rua de facto continuava a ser nossa. Ficava um ao fundo da rua a vigiar, de vez em quando lá aparecia um carro e nós então mandávamos para a Berna. Uns anos. E na praça, ainda joguei ali futebol com bons companheiros na altura, que não são aqueles que depois seguiram na minha vida. Mas havia ali, jogava com o Armando, Nani Budi, o Armando que era filho do guarda, o Jaime Ferreira. Joguei com o Jacques. Éramos 3 enfermeiros ou 4 e estávamos sempre em regime de chamada. Até lá dormíamos dentro. Tínhamos lá no terraço, havia lá uma divisão muito grande com camas, porque antes de irem para lá os enfermeiros tinham estado lá freiras, e as freiras tinham umas camas próprias, que eram aquela parte de cima com ferros, para elas fecharem as cortinas, para não se poderem ver umas às outras nuas. E então, quando nós entramos, as freiras foram reintegradas no convento onde elas estavam, onde elas vieram, e nós começámos a trabalhar em conjunto e às vezes, olha, estávamos os 3 de serviço. Nós resolvemos ir pedir autorização para fazermos a subirmos as festas do Porto. E o Presidente da Câmara, na altura, disse: não, e tal, sei que é, porque o país está em guerra, e por isto e por aquilo, e nós insistimos. O Araújo, que era o nosso porta-voz, que era assim mais, eu não digo descarado, insiste e tal, sei que é, e até que o então Presidente da Câmara cedeu um pouco. Disse: bom, sabem que as festas do Bolo é a romaria mais importante aqui da Zona Centro, e para papel, centenárias ou milionárias, não sei o quê. E depois cedeu dizendo: bom, o que nós podemos autorizar é fazerem as verbenas do Sporting Pombal. Há quem tenha essa faixa.
as verbenas do Sporting de Pombal por altura das festas do Boto. Porque nem sempre os médicos estavam com boa disposição de ir ao hospital. Eles estavam a fazer um favor. Eles estavam a fazer um favor à misericórdia, irem ao hospital. E porque depois os médicos ainda tinham os pais que também já tinham pertencido à Santa Casa da Misericórdia e achavam aquilo como uma necessidade, um valor acrescido, porque as pessoas não tinham meios de subsistência, não se podia deixar morrer as pessoas sem assistência e tal. E aqueles médicos ainda eram, de certo modo, pressionados pelos familiares, pelos pais. E então lá iam aguentando. E vocês são muito novos, e vocês assim, e vocês assado, e as festas são festas com grande prestígio. E nós hoje, se calhar, dizíamos, não, olha, faça você se quiser. Bom, mas nessa altura aceitámos, fizemos as festas do bolo. De tal forma, é verdade que fomos nós que tínhamos que andar com as cadeiras às costas e o palco e fazer os contratos e não sei o quê, e falar com o cordeiro para pôr a iluminação e não sei o quê. Todos os doentes que os médicos levavam do consultório para o hospital, esses doentes eram enviados e tratados no hospital pelo médico onde eles tinham ido inicialmente, mas depois tinha que trazer um atestado passado pela junta dizendo que aquela família não tinha meios de subsistência nem poder económico para pagar. E então passavam-lhe um atestado de pobreza para serem tratados no hospital. Havia as ações de regime e lembro-me lá ter ido uma vez com a batinha branca vestida, os meus coleguinhas todos, com as bandeirinhas na mão, a acenar a não sei quem passou aí, terá sido o Presidente da República, não sei o quê, que veio à varanda da Câmara e que os meninos todos da escola foram e havia uma série de gente e pronto. Quando se deu depois a transição para o Hospital Novo, para o Hospital de Novo, que foi o segundo hospital, aí é que já havia uma sala só para partos. Havia uma sala só para partos. E o Hospital Velho tinha lá um cantinho com umas resguardado com umas faz-me o termo, cortinas, com uma mesa de partos onde os médicos e as parteiras faziam os partos. Depois tinham 4 camas numa salinha ao lado onde elas faziam aquele período do puerpério de 3, 4, 5 dias, 8 dias, se possível, e depois tinham alta.